Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Geografia em Pauta e eu sou o professor Roger Daltri. Na pauta de hoje o tema é solos. Os solos que se configuram como um importante recurso natural renovável e que é utilizado pelas atividades humanas para fins econômicos, tendo uma notável importância nas práticas agropecuárias e na geração de alimentos para a sociedade. Sendo assim, uma curiosidade que permanece é como se formam os solos e quais as suas principais características. Basicamente, os solos eles se formam a partir de um processo de decomposição das rochas de origem, chamadas de rochas-mãe ou rocha-matriz. Isso significa dizer que no início não existiam solos na Terra, mas apenas grandes e variados grupos rochosos que foram lentamente desgastados pelo clima, pela ação da água, dos ventos, pelos seres vivos, sobretudo as plantas. Com isso, essa lenta desagregação proporcionou a formação de sedimentos que se mantêm aglomerados e compõem os solos. O processo de origem e constituição dos solos é chamado de pedogênese. Nesse sentido, a formação dos solos na natureza levou milhões de anos, apresentando quase sempre aspectos relacionados com o seu material de origem e as interferências naturais e antrópicas proporcionadas sobre eles. Vale lembrar que esse processo de formação dos solos é ininterrupto e ainda ocorre atualmente. Fundamental levar em consideração nesse processo os chamados agentes exógenos ou exógenos. Compreendemos que o processo de formação obedece a uma cronologia que vai desde a composição lenta da rocha-mãe pelos agentes do intemperismo, como a água, os ventos, o clima, as plantas e outros, esse intemperismo podendo ser químico, físico e biológico. Com o tempo, acumula-se uma maior presença de material orgânico sobre o solo recém-formado. Os solos vão se formando então, e esse material orgânico se decompõe aos poucos e vai enriquecendo o terreno, enquanto os horizontes do solo vão se formando. O solo em estágio mais avançado passa a contar com diferentes horizontes, além de apresentar uma camada superficial orgânica propícia ao plantio e à existência de vegetações. De acordo com o tempo e o material orgânico acumulado, o solo recém-criado ele vai se alterando. Os solos mais antigos apresentam essa estrutura mais consolidada, enquanto os solos mais jovens, muitas vezes ainda se encontram num processo intermediário de formação, sem existência de todos os seus horizontes e com baixo nível de material orgânico. Os horizontes do solo, segundo as classificações mais comuns, são horizonte O, o horizonte orgânico, camada externa do solo composta por material orgânico em estágio de decomposição. Horizonte A é o horizonte mineral, mais próximo da superfície, com uma relativa presença de matéria orgânica. Horizonte B é o horizonte de acumulação, com grande presença de minerais e com baixo acúmulo de material orgânico. Horizonte C, camada formada por fragmentos da rocha-mãe, muitas vezes com sedimentos menores nas suas partes mais altas e fragmentos maiores nas partes mais inferiores. Nesse sentido, é importante e necessário observar que as características do solo, o seu tempo de constituição, a sua profundidade, a sua estrutura estão relacionados a elementos atuantes nesse processo. Esses elementos são chamados de fatores de formação dos solos, a saber, o material de origem, o relevo, os organismos vivos, o clima e o tempo. O material de origem corresponde à formação rochosa original que a rocha foi intemperizada ao longo, dando origem aos solos, dando origem às suas principais características. É a rocha-matriz ou a rocha-mãe. Por mais que existam solos cuja composição advém do depósito sedimentar, oriundo de diferentes áreas, é a rocha-mãe que determina suas principais características. O relevo, isto é, as formas externas da crosta terrestre, também são decisivos no processo de formação dos solos, pois exercem direta influência na formação e na atuação de agentes responsáveis pelo intemperismo, como a água e os ventos. Os organismos vivos atuam de forma contínua sobre o solo, tanto na sua formação quanto na sua transformação, conservando, degradando ou alterando sua composição físico-química. O clima, a maior parte dos agentes intempéricos, está relacionado com os processos meteorológicos e climatológicos, a exemplo da água da chuva, dos ventos, da temperatura. Assim, o tipo climático e suas variações ao longo do tempo são determinantes para a formação dos solos e também para a velocidade do desgaste do material original.
Além disso, o período de tempo, também precisa ser considerado no processo de formação dos solos. Áreas formadas em épocas geológicas mais recentes estiveram por menos tempo expostas aos agentes intempéricos e por isso apresentam solos mais jovens, mais rasos, geralmente com menor quantidade de material orgânico. Já as áreas geologicamente mais antigas podem apresentar solos mais profundos, a depender dos fatores anteriormente citados, e em muitos casos mais lavados e alterados quimicamente. Quanto às suas tipologias, os solos possuem uma ampla variedade, apresentando diferentes cores, textura, porosidade e outras características. Os solos podem ser arenosos, que são aqueles que mais sofreram com a ação do intemperismo, possuem uma grande quantidade de minerais primários e oferecem grande dificuldade para a permanência de plantas e micro-organismos, em função da sua elevada porosidade e permeabilidade, que impedem, é claro, o acúmulo de água e nutrientes. Orgânico ou organossolos. Ao contrário dos solos arenosos, os solos orgânicos são extremamente férteis em razão da elevada quantidade de nutrientes nele existente, o que ocorre graças à decomposição de plantas, corpos de animais e micro-organismos. Solos argilosos são compostos basicamente por ferro e alumínio, sendo bastante úmidos em face de sua baixa permeabilidade. São relativamente férteis e permitem a presença de vegetações, porém não é indicado para a prática da agricultura. Solos áridos são aqueles que compõem ou que foram formados e transformados em regiões de baixo índice pluviométrico, pouca quantidade de chuva e pouquíssima quantidade de água. Sofrem bastante com a ação do intemperismo e costumam ser pouco férteis. Latossolos, solos minerais cuja coloração varia de acordo com os tipos de minerais predominantes. Podem ser vermelhos, amarelos, alaranjados, apresentam muitos desgastes em suas superfícies e são suscetíveis à erosão. No Brasil, nós temos diferentes tipos de solo, uma grande diversidade devido às condições pedoambientais que o país apresenta. O solo brasileiro é formado a partir de 3 grandes estruturas geológicas. São elas: os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os terrenos vulcânicos. Cada uma permite a formação de determinados minerais e solos. A partir dessas estruturas geológicas, são identificados 4 tipos de solos que têm maior destaque. A terra roxa, solo extremamente fértil, possui uma coloração avermelhada, é encontrado especialmente na região sul, oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais e de Goiás. A terra roxa é resultado da decomposição de rochas compostas de basalto que têm origem vulcânica. Isso prova que, em um passado remoto, já houve derrame de lavas nas áreas citadas. Massapê é um tipo de solo caracterizado pela elevada fertilidade, possui cor escura, em razão de sua formação ser proveniente da decomposição de rochas como gnáisses escuros, calcários e filitos. Salmourão é um tipo de rocha ou de solo constituído a partir da decomposição de rochas graníticas e gnáisses claros. É encontrado principalmente no centro-sul do Brasil. Solos aluviais é um tipo de solo identificado em todos os pontos do Brasil. É formado a partir do acúmulo de sedimentos em várzeas e vales. Gente, a gente fica por aqui. Se tiver alguma dúvida, inscreva-se no canal, mande uma mensagem pra gente. Obrigado pela audiência. Daqui a pouco uma nova pauta tá voltando. Eu vou nessa. Fui. Obrigadão.